Oi, oi, boa noite. Sextou, é assim que se fala? Sim, sextou e que sexta mais maravilhosa, cheia de gratidão pela semana que nós passamos juntas, né? Trazendo aqui muitas convidadas especiais, muitos feedbacks positivos de temas tão importantes que a gente traz aí no nosso dia a dia, de fazer esta reflexão, esta percepção. Então, enquanto o povo vai chegando, enquanto aguardamos a minha convidada de hoje para encerrar essa super semana, já convido você aí a clicar, né, aqui no aviãozinho, vai chamando outras mães, vai chamando suas amigas, suas tias, suas primas, todas aquelas pessoas que possam vir fazer com a gente esse momento de reflexão. Sim, e como eu disse aí, todos os dias dessa semana, né, algo fantástico que eu aprendi e que eu trago hoje para mim é sempre ter um rascunho, papel e caneta, porque sempre no meio de uma conversa, no meio de uma aula, paz de Cristo. Boa noite, Bru. Boa noite, Kathleen. Kathleen, olha, merecedora de receber muitos brindes hoje, porque participou aí assiduamente a semana toda, passando aqui pelas minhas lives. Muita gratidão. Espero ter construído aí com vocês tópicos e temas, né, que vocês possam fazer reflexão por vários dias e ter feito, claro, as anotações para na hora da dúvida, na hora, né, que a gente não se sente tão bem, ir lá e resgatar para dar aí esse insight de novo, para recordar, que é sempre muito bom. Antes de eu chamar a minha convidada de hoje, como vocês já viram hoje, eu vou fechar a semana, né, novamente trazendo esse olhar para você que já é mãe. Mas antes de ser mãe, você é alguém. E quantas vezes será que você parou, né, de dar este valor para este alguém que mora, que habita aí dentro desta mãe que hoje você é? Então, que nós possamos construir juntas mais dicas valiosas, ok? Vou fazer um breve resumo então da semana, para quem não esteve aí, para quem assiste, né, posteriormente, entender o meu objetivo. Na segunda-feira, então, a gente trouxe um pouquinho também falando dessa essência que nós somos, da educação dos nossos filhos. Falamos também, né, das mães atípicas, a importância, né, desse olhar, dessa atenção, de entender os desafios. Claro que todas as mães vão ter desafios, mas sim, existe esse grupo de mães que requer ainda mais essa rede de apoio que nós trouxemos na segunda-feira, que é fundamental para todos nós e necessário. Aí trouxemos um pouquinho mais esse grupo específico, falando das mães atípicas, com Bruna, que foi excelente, trouxe aí muita experiência e mostrando, né, que tudo é possível, basta que sejamos firmes em nosso propósito. Falamos do excesso das telas, dessa tecnologia que é sim favorável, que nos ajuda, mas que requer um cuidado específico, não só para os nossos filhos, mas na nossa vida também. O quanto o excesso de telas, né? E hoje eu postei mais um pedacinho do livro do Augusto Cury, que eu achei fantástico, essa preocupação, esse alerta que ele faz para nós como pais, mas que nós precisamos primeiramente começar a ter esse autocontrole, né? Ter o nosso tempo de qualidade sem esses eletrônicos, sem esses smartphones, sem esse excesso de tela. E aí ontem viemos aí para a parte, né, do exercício mesmo, de fazer estímulo com os filhos, que também vai contribuir para que esse filho, para que essa criança não esteja aí, né, largado às telas, largado e sozinho, não tendo qualidade de vida, de tempo, o que prejudica automaticamente esse desenvolvimento total dele. E hoje, para encerrar então, mais uma vez esse olhar para você saber reforçar, né? Porque saber a gente sabe, reforçar a importância que há dentro de você antes de ser mãe. O que realmente é importante para você e não pode se perder, não se perder a sua essência, a sua identidade. E claro, né, que não poderia ser ninguém menos que uma super psicóloga e ao mesmo tempo uma super mãe.
mãe de 3 príncipes, né? Deixa eu olhar aqui o nome, que senão eu posso errar. A mãe do João Paulo, da Maria Clara e hoje da pequena Carol. A minha amiga psicóloga Ana Heller, que faz um trabalho excelente. Quem não conhece ainda, vai lá, depois eu vou fazer o arroba dela na legenda, conhece a página dela, segue o trabalho dela, ela deixa dicas fantásticas desse dia a dia dela como mãe, desse dia dela como profissional. Então, esse é o motivo, né, pelo qual todas nós precisamos assistir e levar essa experiência. Ser mãe é maravilhoso, mas não pode jamais anular quem você é. Porque antes de sermos mães, nós já somos, né, alguém. Nós temos o nosso eu. Vamos lá, eu acredito que ela já está por aqui. Devo colocar aqui o comentário também. Lembram que eu falei para vocês que durante a semana, sexta-feira, para quem participou, engajou, compartilhou lives, né? E mais uma vez hoje eu peço, passa lá no meu feed, em todas as lives, comenta, eu quero ganhar o livro, eu quero muito ganhar esse brinde especial. Sim, gente, hoje eu vou sortear meus 2 livros no meio digital, mas eu tenho certeza que é uma forma de você conhecer em detalhes a minha história, uma história de superação e de fé. A Kathleen está dizendo, aprendi coisas que eu não sabia fazer com ele para acalmar ele. Que maravilha, Kathleen. Quero poder te entregar muito mais, quero poder transbordar e contribuir não somente com você, mas com muitas as mães. Esse é o grande objetivo desse meu projeto que está apenas iniciando. E meu outro livro eu não vou ter, né, físico ainda para mostrar. Aí a Sueli já manda nome completo, já vou colocar aqui nos comentários, assim como toda semana vou anotar os nomes. Aí tem o pacotinho da surpresa, deixa eu procurar o meu pacotinho, já vou ter que pegar ali, para sortear todas que participaram essa semana, mais um e-book também à parte, que seria o brinde de hoje, ok? Então hoje é um super presente para você que esteve nos acompanhando. Vamos procurar a Ana, ela já está um pouquinho dela, do trabalho dela, né, para também construir com a gente essa importância da maternidade. Eu tenho certeza que a Ana, como mãe, vai ter muita experiência maravilhosa para contar, né? Uma super mãe, mãe de 3, da pequena Carol. Mais uma vez, meu muito obrigada, Ana, pelo teu sim. A gente sempre constrói muito, né, com a experiência que a gente traz, que a gente entrega. Seja muito bem-vinda. Pode falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Boa Boa noite. noite, Patrícia, tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. pessoal. Feliz de estar aqui novamente, né? Tô com voz meio ruim assim, mas vamos lá. É, Me chamo Ana, então, né? Sou psicóloga, como a Paty já comentou, há 8 anos já, né? Com atendimento clínico e no meio desse tempo, ali depois, logo depois da minha colação de grau, da minha formatura, eu já engravidei do meu primeiro filho, de João Paulo, né? João vai fazer agora em junho, então 7 anos. Ele é um pouquinho mais novo do que minha profissão ali. E depois vem a Maria Clara, né? Eu engatei já tudo bem perto, é tudo sempre assim. 3 anos e 4 meses depois veio a Maria Clara. E agora, no passado, em outubro, 3 anos e 1 mês depois da Maria Clara, veio a Carolina, né? Então eu tenho um filho a cada 3 anos, mais ou menos, eu brinco. Essa é a minha média que foi até agora. Brincadeira, né? Mas trabalho com atendimento clínico, trabalhei muito tempo com atendimento também de criança e adolescente. No momento as crianças ficaram um pouquinho de lado, o atendimento das crianças, porque eu estou mais no meio online, no atendimento online, então não tem como, né? Eu não consigo aplicar alguns tipos de recursos que a gente precisa, mas para atendimento com adolescentes eu ainda tenho alguns, né? Esses que têm um pouquinho mais de desenvoltura na fala, eu continuo trabalhando, assim. É uma paixão por parte da profissão e depois que a maternidade entrou na minha vida se tornou ainda mais, né? Porque já estuda para os dois, né? Já consigo Exatamente. orientar os pais e me orientar também, né? Porque assim, às vezes a gente pensa que a maternidade ela é de toda instintiva e não é. 90% a gente precisa estudar para saber o que vai fazer, né? Com certeza. E é um, como eu sempre falo aqui para as mães, né? É um aprendizado diário, né? A gente não pode, e é um tema ali que eu vou deixar mais lá para o finzinho,
que a gente também vai conversar, né? Quantas mães, de repente, desenham uma maternidade, imaginam, pintam da cor que querem e chega né, no quando acontece, não é daquela forma. Aí depois, no final, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu comentei com a Ana, né, é muito importante. Eu lembro que no ano passado, eu até estava estudando, fazendo as minhas coisas aqui, eu recordei, ano passado, eu inverti um pouco, a gente começou com esse tema, também foi com uma terapeuta, né, ela falou Aham. um pouquinho dessa preocupação que a mulher traz. A mulher, ela tem como um defeito, eu diria, né, querer abraçar muita coisa, fazer toda coisa, eu consigo, eu posso, eu dou conta, e quando de repente ela se dá conta, ela já está esgotada. Então, que você fala um Uhum. pouquinho dessa, né, desse primeiro momento para a gente fazer a abertura aí ao nosso tema, né, dessa Uhum. importância de se reconhecer como pessoa, talvez não se criticar tanto e se permitir, né, se permitir principalmente ser ajudada. Que é uma coisa que a gente trouxe lá na segunda-feira no tema da rede de apoio. Muitas vezes a mulher, ela não quer porque ela não se permite ou porque ela quer dar conta de tudo e ela acha que vai incomodar as outras pessoas, então ela acaba, né, nesse esgotamento não solicitando essa rede de apoio. Podemos começar Uhum. com essa parte. Então vamos lá, né? Às vezes são dois cenários que acontecem, né, Paty? Assim, ou nós temos aquela mãe, e geralmente isso acontece muito com a primeira experiência de maternidade, porque embora, assim, por mais que a mulher estude e faça cursos e tente ali, assim, quando ela se depara com essa realidade, né, e a gente acaba idealizando muita coisa também, a realidade não é muito parecida com a parte teórica. Claro, tem muito da teoria, tem muito ali que a gente pode aprender, mas assim, na hora, nossa desenvoltura, pensando também em recuperação de pós-parto, questão de oscilação hormonal, não tem muito como a gente prever como será a nossa reação. Às vezes a gente se prepara para o caos. Eu, para a terceira filha, me preparei. Meu Deus, vai ter passar o apocalipse aqui em casa, né? E não aconteceu, não passou. Meu, foi só isso? Em contrapartida do João, assim, não, tô de boa, vai ser tranquilo. Foi, né? Virou de cabeça para baixo. Mas assim, às vezes a mãe, nessa primeira experiência ali, acaba ou querendo tomar conta de tudo, assim, não, eu consigo, eu dou conta, é meu filho, e eu quero, e até talvez um pouco de elemento de ciúme também por aquele bebezinho que chega, né? Por não querer, porque assim, durante 9 meses está dentro da nossa Aham. barriga, nós protegemos e a gente se apega, não tem Para como não não, né? dividir. E daí quando nasce, a gente não quer dividir às vezes. E daí, assim, a mãe vem para segundo plano, porque quando nós estamos grávidas, né? Assim, a grávida é o centro. E depois, 1 hora depois de parir, depois que o nenenzinho já nasce, ela já vai para segundo plano e ninguém mais quer saber da mãe, todo mundo só olha o neném, né? Por aí. Então, às vezes, assim, tem um pouco esse elemento de ciúme. Então, a mulher quer abraçar o mundo, quer cercar o máximo ali, porque de fato ela não quer compartilhar. É errado? Não necessariamente, né? Porque existem mulheres que têm uma questão um pouco mais introvertida, um pouco mais forte, né? Que querem, assim, ficar um pouco mais quietinhas, que dependendo um pouco da dinâmica dela. Só que mesmo assim, mesmo essas mulheres que preferem ficar um pouco mais quietinha, receber menos visita, não ter muito contato com o mundo, ela precisa ter uma mini rede de apoio, né? Se ela não quer contar com muitas pessoas, pelo menos com uma ou duas, né? Geralmente o cônjuge, o parceiro ali que está junto com ela, se ela, né, tem alguém ali, ou se for uma mãe solteira, então assim, pelo menos a mãe dessa mãe, né, essa avó, ou uma irmã, uma tia, alguém em quem ela confie, alguém ela que ela se sinta confortável, né? Então precisa contar com isso. E do outro lado, às vezes a gente tem aquela outra mãe que ela se vê totalmente como eu não sei fazer nada e ela acredita e entrega os cuidados e compra a fala de todo mundo e ela se abre totalmente, se despe desse, né, desse nosso poder ali de maternidade, enfim, ela acaba não sendo protagonista nesse momento também, né? Por achar que não tem capacidade. Isso também não é bom, né? Porque por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente não saiba lidar com o bebezinho, por mais que, ai, mas a minha mãe já cuidou de mim, já cuidou da minha irmã ou do meu irmão, ela sabe melhor que eu. Legal, que bom poder contar com ela. Mas nós também precisamos começar esse teste, começar a exercitar isso, né? Para saber como é que vai ser a minha forma de maternar, como é que vai ser a minha execução, como eu quero que seja.
feito, como eu desejo que meu filho seja criado, o que que para mim é importante. Tem mães que gostam de guardar o cordão umbilical. A Oma do Matheus, ela faleceu no final do ano. Ela faleceu Não com fala quase, mal do maridão que ele entrou aí. ela faleceu com quase 90 anos. Ela tinha o cordão umbilical dos 3 filhos guardados. Ainda Nossa, hoje. Pensou que já tem 60 anos e ela tinha guardado o cordão dele ainda. Então, mas tem gente que ainda faz isso. É diferente, mas tem gente que faz. Tá tudo certo. Se a pessoa acha que é importante, se é importante pra ela, beleza, show. Pra mim não era importante, entende? Mas assim, cada um tem as suas prioridades, tem os seus valores, e é preciso que a mulher se encontre nisso, né? E assuma isso. Ah, não, isso é importante pra mim, então eu quero que seja feito. Ah, não, isso não é importante pra mim, eu não quero que seja feito, né? Mas que ela tenha um pouco dessa percepção de quem é ela, do que ela quer, do que ela gosta, né? Enfim, mas essa rede de apoio para não acontecer essa sobrecarga, a Patrícia, ela é essencial. Mesmo que seja só um maridão, né? Que, né? Mesmo que seja não, já é muito, né? Mas assim, é preciso que ocorra, porque assim a mulher é um estado vulnerável. Esse primeiro momento da maternidade na vida da mulher é muito vulnerável. E depois também para essa questão ali que nós entramos no nosso tema, né, Patrícia? De continuar sendo eu, continuar sendo a Patrícia, continuar sendo a Ana, né? Não perder as nossas características. Claro, não vai ser a mesma coisa, não vai, né? Nasce uma nova pessoa, né? Só que é preciso, sim, manter as âncoras que eu sempre falo. Na minha vida, uma coisa que sempre foi muito importante, né? Voltando um pouquinho para minha história, é a questão da psicologia mesmo, da minha profissão. Isso diz muito sobre a minha personalidade, sobre aquilo que eu busco, sobre aquilo que eu desejo, não só enquanto profissão mesmo, mas enquanto missão como ser humano aqui, né, que a gente passa e que rastros que eu quero deixar. A psicologia faz parte disso, né? Conversando ali, na nossa conversa ali pessoal, assim, foi uma decisão que eu tomei ali com, eu me lembro, né, que eu já conversava com isso, sei lá, desde sempre. E com 12 anos eu lembro que eu bati o martelo e falei, mãe, eu vou ser psicóloga, tá bom? Imagina, 12 aninhos, né? Ano que vem vai fazer 20 anos já. Ai, meu Deus. Então, é uma coisa que faz muito, muito parte do meu ser. E para mim, na minha maternidade, principalmente no João, onde realmente eu tive muita dificuldade, eu passei por esse processo de despersonalização. Durante um bom tempo, ali, durante bons meses, eu deixei de ser pessoa, eu deixei de ser sujeito, de ser indivíduo, e eu virei a mãe do João. Ana, mas é ruim isso? Eu falei, não, não é ruim. A mãe do João também habita aqui. Só que tem uma Ana também, que eu preciso preservá-la. Porque uma hora, o João, né? E agora o meu João já vai fazer 7 anos. O João tá crescendo, o João cada vez mais está precisando menos de mim. Que bom, porque é o caminho certo da nossa vida. Cada vez que a criança, cada ano que a criança vai envelhecendo, que ela vai crescendo, que ela vai trilhando a vida dela, mais a gente vai saindo de protagonista da história dela e vai virando escanteio, e a gente vai se apagando e vai se apagando. Esse é o processo correto e natural é dessa nossa plateia maternidade. só, né? É só E torcida, é vai só virando só plateia. plateia, torcida e cada vez mais fraquinho, enfim. Porque é essa criança e depois esse adolescente, é esse adulto que tem que tomar o protagonismo da vida dele. Por isso que é Perfeita essa preciso colocação. que eu mantenha essa Ana, porque uma hora eu vou ter que voltar a ser essa Ana. Eu não posso ser pro resto da vida só a mãe do João, da Maria e da Carol, né? Porque senão eu vou entrar também daí num processo até doentio comigo e na vida deles também. Eu vou ser uma presença tóxica na vida deles, como tá o termo da moda, né? Que todo mundo tá entendendo. Então eu vou me tornar essa presença na vida deles e eu não quero. Eu não quero que meus filhos dependam de mim quando eles não precisarem mais depender de mim, né? Muito bom. Agora eles são pequenos, né? Então tá com 6, 3 e 6 meses. Então, ok, eu preciso ser muito atuante na vida deles porque eles são muito pequenos. O João já nem tanto, né? Mas as outras duas principalmente. Mas é agora que eu preciso estar aqui. Daqui a pouco, tchau, mamãe, né? Tô indo. O João já vai pra escola assim, mãe, nem precisa me levar lá no portão. Ou pro pai, né? Deixa, pai, que eu vou sozinho. Sem que esperar na fila ali pra entrar. Agora acho que não precisa mais, mas precisava esperar na fila pra entrar, pra passar o álcool, pra aferir a temperatura. Não, não, deixa que eu vou sozinho. Leva lá a Maria, que eu já me viro aqui sozinho. Não, tá bom, filho. Não queria, né? Mas vai, porque esse é o processo
que é o normal, né? Que é o, Que é o gosto da palavra necessário que normal, que aconteça. é o necessário, que é o preciso e que é o saudável, né? E tudo que foge disso já começa a virar curva, porque daí depois a gente vai ter aqueles adultos, bebezões que não saem da nossa casa, aqueles adultos lá, né? Que também está totalmente errado, né? Porque às vezes a maternidade é tão grande que sufocou ali e não deixou crescer. Dependência Então, emocional. e que não leva a nada, né? Que não leva ninguém a prosperar. E quem aqui, enquanto mãe, né, em plena consciência, quer que o filho seja assim? Ninguém. A gente quer que o nosso filho brilhe Voe, nesse mundo, brilhe. voe, que vá longe, assim, que conquiste tudo aquilo que a gente não conquistou, né? É isso que é a missão que nós queremos para o nosso filho. Então é preciso que desde o começo a gente comece a trabalhar isso, né? Que nem a Carolzinha tem 6 meses, ela é totalmente dependente de mim. Mas eu tenho que entender que isso não vai durar para sempre. E eu tenho que me preparar para isso. E como é que a gente se prepara para isso, né, Patrícia? Porque coração de mãe parece que o filho sempre tem 2 anos, né? Sempre vai É ser difícil se a bebê, gente né? É você tem meu um filho já um bebê. pouquinho maior, né? Assim, um de 15? 15 tem o teu menino mais O meu velho? tem 15 e o Vicente fez 6. Também, né? O Vicente é um pouquinho mais novo que o João, né? Então, mas o de 15 ali, né? Ai, já tá indo, né? Aí eu sempre digo, assim, que é mais ou menos até os 12, 13 que a gente tem aquela influência. Depois disso, eles só vão ali reproduzir um pouco do que aprenderam e um pouco vão ter que aprender a quebrar a cara conforme as decisões que eles vão tomando, enfim. O coração dói um pouco, né? Patrícia, tu que já tá um pouco mais Dói. avançada aí no Hoje, para cenário, você ter né? uma ideia, né? Claro, é aí aquela balança, né? Porque eu morro de felicidade de ver ele muito focado no inglês. Ontem estava Prosperando, todo né? feliz que encerrou o inglês e já está se preparando para o intercâmbio que ele quer ir para fora. Ou seja, entende? É bem isso que você falou, aquela dor no coração, mas aquela alegria, poxa, é uma conquista, é o que ele quer, ele tá senta, vai viver o que ele quer. Então, é como Uhum. você falou, é esse amor, porque é o que, né, a gente vê também que é bíblico, né? Amor é ser livre. Então, que a gente vai ter que aprender, né? É fato, é o que você Vai. falou. É preciso, né? Porque senão, se fugir disso, a gente vai sufocar. E não é desejo de nenhuma mãe, assim. Talvez uma mãe com algum transtorno mental muito grave, mas assim, porque daí realmente não tá em plenas faculdades mentais. É, mas não é o desejo de nenhuma mãe que seu filho sofra, que seu filho não se desenvolva, que seu filho não atinja os seus potenciais, as suas capacidades e que não seja alguém, que seja uma pessoa boa, honrada nesse mundo. Não é, né? E como fazer então, né? Como me preparar para esse momento de, ai, sair e deixar brilhar, deixar caminhar? Começa já nesse comecinho, às vezes nesse puerpério que é tão doloroso, né? Que dói tanto e que é tão difícil, tendo essas âncoras. Eu chamo de âncoras, enfim, não é bem um termo muito técnico, né? Mas é a forma como às vezes eu me comunico quando eu faço orientação para pais também, né? Que a gente tem esse processo de ancoragem em algumas áreas que são muito importantes na nossa vida. É que nem o processo do navio que quando ancora, né? Ele fica meio que flutuando, vai um pouquinho para lá, tem essa flexibilidade, ele se movimenta levemente no mar, mas se movimenta, ele não está lá duro, firme. Mesma coisa nós temos a nossa âncora. Às vezes, e principalmente quanto menor a criança é preciso, desse processo de flexibilização. Então, se eu tenho filhos pequenos, a psicologia é minha âncora. Então, na Carol, agora na minha terceira filha, eu optei por voltar a trabalhar muito cedo. 2 semaninhas de pós-parto eu já estava voltando com os meus atendimentos. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Pro meu puerpério foi a melhor coisa que eu fiz, porque meu esposo disse assim, meu Ana, tu sai do atendimento sorriso de orelha a orelha, porque assim, eu amo atender. Assim, não me tire isso da minha vida, porque é uma coisa muito importante. Então eu saía sempre de olho. Às vezes entrava assim meio brocochô, com dor, né? Emocionalmente já estava bem, né? Não tive problemas de baby blues, enfim, essas outras coisas que eu tive nos outros dois. Mas assim, fisicamente eu estava mal. A terceira cesárea dói pra caramba. Dói muito. Dói. Eu O não pós é espero, horroroso. eu não espero saber disso, porque para mim Não já quer, foi. Não, na prática não quer saber, né? Só pelas amizades, né? não. Então, dói demais. Te conto, dói demais. Pelo menos o meu doeu demais. E às vezes vinha meio brocochô, com dor, sentava assim, mas eu saía assim, radiante. Mas qual que era o meu processo de flexibilização? Gente, eu não posso atender e ainda não voltei a atender como eu atendia antes da Carol nascer.
que era assim, sentar aqui no meu escritório e ficava tipo o dia inteiro ou a tarde inteira, sabe? Até a noite atendendo direto, um atrás do outro, enfim, porque daí flui, você tá no clima, é muito bom. Não posso fazer isso, não podia fazer isso. Logo quando a Carol nasceu, embora eu voltei a atender muito cedo, o que que eu fiz? Isso passava meus pacientes de 2, 3 horas, eu atendia 2 pacientes por dia e olhe lá, né? Dependendo do dia, dependendo da organização, né? Eu me organizei para dar alta, não pegar ninguém, eu fiquei mesmo só com aqueles pacientes que estavam ali no meio de processo Exatamente. terapêutico, fiquei um tempo sem pegar paciente novo, né? Para ter essa folga na agenda, esse foi o meu processo de flexibilização, é esse movimentar do barco, que na minha história foi assim. E daí é um convite para você descobrir como que é esse processo na tua vida, né? Cada um tem aquilo que é muito importante, cada um tem aquilo que são características essenciais, que diz, Ana, eu não posso tirar isso do meu ser no mundo, eu não posso tirar isso da minha personalidade, porque senão eu me desconfiguro, né? Cada um tem o seu porquê, né? O seu para quê. Cada um tem o seu. Então, dentro disso que é nosso, que é muito nosso, que é muito particular, que é 100% meu, que é decisão minha, que é aquilo que eu muito amo, dentro disso, continuar executando isso durante toda essa nossa maternidade, principalmente essa parte inicial que demanda mais tempo, e flexibilizar, porque tem horas que a mãe realmente vai ter que, né, roubar toda a cena e atuar. A mãe da Carol, a mãe do João, a mãe da Maria precisa, né, ser um pouco mais firme nessa presença. Até compartilhar um pouquinho da minha história, que é bem ao contrário da sua, né? Sim. Eu acho que você já saiu aí com alguma vantagem na frente por tua história, pelo teu desejo de já ter todo o conhecimento que você tinha. Apesar de que foi bem perto, como você falou, né? Você já Uhum. estava na psicologia, já logo engravidou. E eu não. Eu vim e levou aí, não denunciando a minha idade, mas 40 anos para eu poder chegar, né? Para querer me descobrir, para querer saber o que de fato eu tinha de gatilhos que me impediam Uhum. de viver uma vida mais leve, né? Por exemplo, o meu primeiro filho, nossa, eu sofri horrores. Esse momento que você fala, né, de querer dividir, que é um ciúminho normal, hoje eu vejo como eu sofri amargamente. Mas claro que naquele momento eu não sabia que era algo que faltava em mim, né? E ter o meu filho e sentir que talvez alguém era uma ameaça para mim, né? Ver que meu filho ia ser pego, ver que meu filho ia ter outro cuidado. Então, assim, às vezes eu acredito que muitas mulheres passaram por isso sem entender esse processo, justamente por não ter esse acesso ao autoconhecimento. Por isso que hoje eu também falo muito, muito, muito para as mães, para as pessoas que me procuram, o quanto é importante. E às vezes as pessoas ainda, claro, vai ter aquele momento que elas vão sentir que é o momento delas, não tem como a gente falar, né? Você, mais do que eu, sabe também, você precisa de terapia, você precisa se conhecer. Porque às vezes leva um tempo para a pessoa, porque ela precisa aceitar e ela precisa estar no momento dela. Não, realmente, Sentar deve ter algo paciência. errado comigo, isso. E eu preciso tratar, eu preciso achar o ponto, voltar àquela dor, contar uma nova história. Então, hoje eu posso dizer, né, da minha experiência, que não foi tão positivo, de 2 filhos, esse sentimento ruim, o quanto é maravilhoso ter descoberto, ter curado isso. Eu contei um pouquinho para ti num dos posts que você fez já faz uns dias, não vou lembrar quando fala, né, dos pânicos, dos medos, do que te paralisa. E aí eu comentei contigo quantas coisas eu perdi, por mais simples que pareça, do não dirigir. Porque eu entrava no carro e aquilo me paralisava, eu tinha pânico, parecia que já vinha uns 10 carros em cima de mim, que todo mundo ia me bater. Mas eu não entendia que aquilo foi gerado de uma forma tão boba, tão simples, que me feriu a tal ponto de eu me sentir incapaz. Então, são Uhum. esses pequenos exemplos do teu dia a dia como mãe, né, de qualquer uma de nós, você que nos está vendo agora, você que vai assistir posteriormente, de ter essa percepção e realmente querer saber, né, o que que te impede. Ou às vezes aí, fugindo um pouquinho já do tema, mas quantas mães às vezes não sabem nem por que perde a cabeça com os filhos, né? Eu não tenho mais paciência e eu não aguento mais, mas eu não sei o porquê. De repente é precisar esse olhar para você. O que, né? Eu sempre falo, a minha vida toda, o meu trabalho é primeiramente com pai e com mãe, porque Sim.
né? Nunca vai ser com a criança. Falamos ontem ainda, nós temos que ter consciência que nós somos espelho para eles. Assim, eu posso falar 10 vezes, mas ele vai aprender muito mais com aquilo que ele viu eu fazendo do que com aquilo que eu falei 10 vezes. E eles pontuam pra gente. E eles Ah, mãe, muito. faz isso. Ah, é verdade, então, fiz errado. Né? Acontece muito isso. É preciso que nós tenhamos o nosso espaço, porque senão acontece aquele fenômeno que está muito na moda agora da gente ouvir falar também, assim, ah, eu amo meu filho, mas eu detesto ser mãe. O que que acontece em falas como essa, né? Acontece que essa maternidade está doente, né? Não existe ser mãe sem ter trabalho, não existe. Não existe filho que não dá trabalho. Existe criança que demanda menos e criança que demanda mais. Mas todas demandam tempo, demandam atenção, demandam muita paciência. Falava ainda esses dias uma palestra que eu dei presencial para um grupo de adultos. Toda criança precisa de repetição para incorporar uma regra, um aprendizado. Algumas mais, algumas menos, mas todas precisam, né? Então, o que que me acalma, né? Fugindo ali junto contigo, vou fugir contigo ali, dessa questão da paciência, né? Que é uma das coisas que mais pega, assim, provavelmente é uma das queixas, assim, do top 10 ali que você escuta, né, Paty? Eu também escuto muito isso e me queixo também muito disso, essa questão da falta da paciência. E do porquê dessas falas ali de uma maternidade assim, sufocante, não para a criança, mas para a mãe, então, né? Que parece que foi roubada de si mesmo, porque de fato é o que acontece. Esses dias eu li uma sequência de stories, achei muito interessante, de uma consultora de imagem, porque uma pessoa assim questionou. Eu não sou muito esperta com marca, assim, mas eu acho que ela estava com uma bolsa da maternidade da Gucci, uma baita bolsa, acho que era uns 10 mil reais. A pessoa questionou assim: Meu, mas que exagero, uma bolsa de maternidade de 10 mil reais. E era tipo uma Gucci, tipo padrão Gucci, assim, mas gigantesca, assim, daí pra cá, tipo sacolando aí, né? Mas toda da marca, assim, não era nada infantil, era bem adulta. Questionando ela. Eu achei muito interessante essa questão, que ela falou assim: olha, de repente tá lá uma mulher que, assim, é muito vaidosa, que gosta de se vestir, que gosta de estar na moda, que é muito antenada. Aí ela vira mãe. E daí ela começa, larga as bolsas dela, que ela sempre gostou de usar, e ela começa a usar aquele bolsão de maternidade, que é uma bolsa rosa, uma bolsa azul, cheia de pompom, de ursinho, né? E daí com o nome do bebê grandão escrito, né? Muito fofinho, muito bonitinho. Tem pessoas que isso é irrelevante, né? Mas talvez para uma mulher que é mais vaidosa, enfim. O quanto ela se desconfigura usando uma bolsa dessa? Porque, embora as coisas que estão lá dentro são do nenenzinho, quem está carregando a bolsa na maioria das vezes, se não é o pai, né? Porque às vezes eles ajudam a Os carregar a pais bolsa, ficam é lindos a às mãe. vezes, com umas cor de rosa, assim. Sim, aqueles pompom assim, bem bonitão de pluma, né? Mas é o adulto que carrega aquela bolsa. Então daí já começa assim, a pessoa ali, naquele pequeno acessório, já começa a deixar de ser a Ana e vira a mãe do João, a mãe da Maria, enfim, não é mais uma pessoa, um ser humano, uma mulher, ela virou a mãe do fulaninho. Eu tô aqui trazendo porque esse foi o exemplo que eu lembrei agora, que eu achei muito interessante que ela fazia uma reflexão sobre isso. Não que a bolsa em si seja o problema. Uhum. A questão é quantas vezes que a gente realmente deixa de se comportar como mulher, como pessoa, e vira só a mãe do fulaninho, né? Porque, claro, o fulaninho vai demandar tempo, o fulaninho precisa realmente de muito apoio, de muito amparo, né? Mas aí você tem que encontrar, e às vezes a gente não faz essa reflexão, e do João eu não fiz, eu tive muito problema no começo, tanto enquanto pessoa, porque daí do João eu fiz a minha licença maternidade ali de 6 meses, enfim, bem folgadona, não folgada no sentido de preguiçosa, mas assim, eu queria curtir aquilo lá, né, que eu não sabia de fato o que ia acontecer, né. E eu me perdi naquilo ali, porque daí eu não tinha minha profissão, naquele momento ali eu parei de ler as coisas que eu lia de psicologia, enfim, da minha abordagem, da logoterapia. Eu lia só coisas de maternidade, não que não fosse importante, era também, mas não deveria ser só isso. Eu comecei a me vestir mal, só legging, camisetão, ou só umas roupas meio estranhas, assim, que era mais fácil de amamentar, né? Eu já não tinha mais vontade de, não só da parte de, desculpa gente se tem criança por aí, vocês estão assistindo tem criança assim, não só da parte da intimidade conjugal também, mas a parte de estar junto, de namorar, de assistir um filme, porque eu queria o tempo inteiro o João grudado em mim. O João, ele teve um processo ali muito
de um sofrimento fetal muito grande. Se a gente tivesse dado sequência ao trabalho de parto natural, ele teria tido anoxia ou hipóxia, faltaria oxigênio, e ele faria um quadro bem grave, ou de uma paralisia cerebral mesmo, ou de um óbito mesmo, né? Nossa. E isso me assustou muito, assim, foi uma coisa que estava muito bem e de repente começou a andar mal e foi. Então isso me assustou muito. Então eu fiquei com aquele apego inseguro mesmo, só que ele tá com o João grudado em mim, grudado no meu peito. Ele já tinha alergia alimentar e eu não sabia. Então era uma criança que demandava muito. Ele para acalmar as dores que ele tinha, que era muito forte de cólica, ele mamava, era o mecanismo dele que ele achava. Então eu vivia com esse menino grudado no meu peito. Eu era uma extensão dele, ele era uma extensão de mim e eu me desconfigurei total. Minha irritabilidade aumentou, minha autoestima baixou. Fisicamente, assim, eu olhando as fotos, assim, gente, tava um trapo, né? Mas por quê? Porque eu não estava muito entendendo qual que era a importância. Depois na Maria, e depois quando eu percebi, já ali mesmo no João mesmo, e eu comecei a ver que talvez eu ia começar a querer abrir um quadro de processo depressivo, né? Porque desde que trabalho com isso, daí eu sei como que, né? Os sinais ali de alerta, né? O meu racional ainda estava funcionando. Falei, meu Deus do céu, Ana, você tá maluca? Você vai entrar num quadro de depressão pós-parto? Não seja boba, né? Então eu consegui ir trabalhando alguns comportamentos, consegui resgatando algumas funcionalidades minhas, voltei a me arrumar, voltei a usar umas coisas que eu gostava mais, voltei a ler coisas não só de criança, mas voltei a ler coisas minhas que eram importantes para mim. Uma coisa que era muito importante para mim nessa época era pintar unha. Antes do João nascer, assim, eu pintava às vezes unha 2 vezes por semana. Amava pintar unha, mas eu pintar mesmo, porque eu gosto do processo e fazer. Também gosta? Decoração, enfim, sempre Não, não amei é pra muito. tanto, eu só pinto mesmo. Agora eu acho que eu nem tenho mais mão pra isso, mas na época eu fazia. Tudo assim, aquelas unhas bem legal assim. E eu voltei a fazer isso também, como estratégia terapêutica para mim naquele momento, para ir resgatando. Até bom, Pode eu falar, achei que pai. tu ia dar um intervalo e abrir um parênteses aqui. A Clarinha tá falando, né? Que hoje o problema dela é a paciência para os outros, né? Os palpites, as críticas das outras pessoas. Entendeu? Depois que Uhum, concluir aí, quiser dar um recadinho sim. para ela, como ela, né? Clarinha, cara de alface. Aí fala, primeira coisa, não partilha muito as tuas dores, Clarinha. Sempre que a gente partilha algo que está acontecendo de ruim, mesmo que a gente às vezes quer desabafar, mas automaticamente é como se eu desse uma carta de autorização para outra pessoa, para ela assim, me dê um pitaco. Quando a gente fala de um problema para alguém, é natural que a gente queira muitas vezes ajudar a pessoa, né, a outra pessoa queira nos ajudar a resolver o nosso problema, né, conscientemente. E às vezes também conscientemente ela quer ajudar a resolver os problemas que a gente pediu ajuda e os que a gente não pediu ajuda, porque ela só, a Ana uma vez compartilhou ali que estava um problema, então de vez em quando vou dar um palpite para Ana ali. Não funciona assim na cabeça das pessoas, mas é mais ou menos isso indiretamente. Então, sempre que eu partilho, ai, meu filho não está comendo direito, ou meu filho não está dormindo direito, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro, não sei o quê, eu estou dando uma brecha para as pessoas falarem. Então, não é que assim, tu nunca pode comentar, minha cara tá ruim, porque eu não dormi. De vez em quando eu faço isso também. Mas assim, tu faz e já fecha, mas a gente sabe que vai passar, é uma fasezinha, tá no salto, enfim, já resolve o problema ali se você quer compartilhar um pouquinho. Mas evita de compartilhar, né? Isso mesmo assim vir, porque às vezes vem, né? Principalmente aquela tia mais velhinha, né? Ou aquela vozinha, sempre vai dar um palpite ali, né? Aí você sorri, né? Dá uma voltinha, então tá bom. Não, nem entra em discussão. Não valida muito a fala daquela pessoa. Ah, é verdade? Você acha que é isso mesmo? Ou rechaça. Ah, não, eu acho que não sei o quê. Faz aquela cara de paisagem e corta o assunto. É uma estratégia para a gente ir enfraquecendo isso, as pessoas entendendo de que, opa, ali eu não tenho muito vez de entrar. Ali eu não tenho muito poder de discurso. E as pessoas aos pouquinhos vão se afastando, né? Eu, de fato, nas últimas da Carol mesmo, assim, também porque é a terceira, né? Quase nada de pitaco. Quase nada, 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 nada. Porque eu aprendi a fazer isso. Porque do João eu fazia muito isso e as pessoas vinham tentar me ajudar nas minhas dores, né? E eu não queria ouvir. Mas enfim, é uma questão importante. E essa questão da paciência mesmo, quando a gente consegue olhar para nós, consegue nos dar os minutinhos, os momentinhos, então aquela coisa assim que todo mundo fala e que a gente nunca dá muita importância.
toma o teu banho demorado, lava o teu cabelo, seca o teu cabelo com secador. Se você tem cabelo cacheado, faz aquele processo legal, acho que é fitagem que fala, que deixa o cabelo bonito, cacheadinho. Se você tem cabelo liso, faz então uma chapinha para baixar os frizz ali, porque daí também na amamentação cai cabelo, o cabelo fica né, meu, tá todo sempre, de vez em quando pensa que tá cheio de filhote, tá uma coisa, né? Ai, Caiu tudo, né? Então, assim, tem esses momentinhos. Que seja 10, que seja 15 minutinhos, mas que sejam os teus minutinhos. Às vezes a gente quer resolver rápido a demanda da criança e ficar em cima. Só que isso adoece, isso cansa. E se eu tô cansada, para mim ficar irritada, ó, dois toques. até aproveitando o gancho da tua fala, né, desse pequeno minutinho para ti, é algo que eu reforço sempre, eu já fiz até num dos treinamentos que está lá no meu YouTube, falando da rotina. Então, aproveitar essa rotina para ela ser positiva para você. Porque muitas vezes o que as mães me falam, né? Ah, eu deixo ele lá, ou assistindo, ou brincando, porque daí eu consigo fazer o que eu quero. Mas não vai fazer com qualidade. Por quê? Porque muitas vezes aquela criança que tá lá, né? Ela já tá impaciente, irritada, vai ficar ali cutucando. Eu sei porque eu já passei, né? Então é um aprendizado para mim. Então, assim, eu achava que, deixa ali, daqui a pouco eu vou fazer dormir. Aquela criança passa o horário de sono, a irritabilidade aumenta, e aí muitas vezes nós, como mãe, ainda, né, queremos culpar a criança, mas só tá chorando, só tá aqui me incomodando, mas não percebe que tem toda uma demanda, que ele está em desenvolvimento, que tem ali o neurotransmissor, o hormônio do sono, que é um período que está mais ativo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a aprender isso, e que eu realmente criei uma rotina para ele dormir, onde é o momento, né, a gente acalma, a gente diminui a luz, e ele já sabe a sequência do que vai acontecer, eu tenho tempo para mim. Então, 8h15, 8h30, ele está dormindo, das 9 às 10 é o meu tempo. É o tempo de eu estudar, de eu planejar, de fazer o que eu preciso. Por quê? Porque eu sei que vou fazer com calma. Eu vou ter, é meu, não vou ter uma criança que está me esperando, né? Muitas vezes ali impaciente. Então, a mãe ter essa percepção também, do que nós falamos até um pouquinho ontem, o quanto a rotina é positiva também para você. Às vezes a gente pensa que a rotina ela aprisiona, não, a rotina é libertadora. Em casa também a gente tem uma rotina bem ferrenha, principalmente de tudo, né? Mas de sono ali 7 horas, já aqui é um pouquinho mais cedo, 7 horas já começa a cantar, É que nós não chegamos cedo, ele tem terapia, não tem jeito. não dá tempo, né? Não dá. O João foge um pouquinho, digamos, na sexta, na segunda ele tem karatê, ele chega um pouquinho mais tarde, então ele vai às 8 ali, mas ele já tá um pouquinho maiorzinho também. Mas a Maria acaba ficando muito cansada, enfim, porque ela tem balé e a gente não tem mais o soninho da tarde, enfim. Às vezes é 6 e pouco, ela tá pedindo pra dormir. Calma, filho, espera um pouco, tá muito cedo ainda. 7 horas já começa a botar no caminho da roça ali, escova o dente, reza, come Isso história, aí. enfim, e vai pra cama. E daí dorme. Depois a gente tem esse momentinho pra resolver as nossas pendências. Porque o que que acontece? Muitas vezes o que nos deixa irritada ao longo do dia é porque eu sei que eu tenho coisas a fazer e eu tô com aquela criança ali no meu pé, né? Brincar, né? Tô com a criança ali do meu lado, solicitando atenção, solicitando carinho, ou solicitando coisas, né? Solicitando comida, enfim. E eu fico presa, eu faço um pouco e paro e faço. Isso é irritante, né? Poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso, mas não sai, eu tô com a criança ali. Não. Se você sabe que você vai ter o teu tempo, X horas lá, para resolver o teu problema, para acertar as pendências, ou para não fazer nada, ou para descansar, ou para assistir tua série, ou para ir limpar alguma coisa que tu quer limpar, ou para organizar alguma coisa, é aquele tempinho ali à noite, enfim, ou no horário do soneca, se dorme mais à tarde, enfim, a gente se sente mais tranquila. Então ok, eu posso dar atenção, eu posso ficar com ele, eu posso sanar essas necessidades dele nesse momento, porque eu sei que as minhas vão ser sanadas no outro momento. Daí Exato. eu tenho claro, né? Às vezes a gente mesmo assim se irrita um pouco, mas esses gatilhos ali que são os piores, a gente já vai eliminando, já vai tirando da nossa frente, já vai resolvendo isso. Sempre que essa autorreflexão é importantíssima, né, Paty? Assim, que tu traz assim com muita perfeição. Pra gente ser mãe, ser uma boa pessoa, enfim, mas aqui a questão é a maternidade. É preciso desse processo de autoconhecimento. Eu tenho que saber o que me irrita mais facilmente. Ontem eu falava no meu Instagram de que, anteontem, de que música me irrita um pouco.
né? Eu não tenho muita paciência, assim. Olha, 10% só das vezes que eu gosto de ouvir música, 90% das vezes que tá passando música, assim, me tira do centro, assim, não sei, não gosto, não vai pra mim, né? E eu brinco porque eu casei com músico ainda, né? É, enfim, mas assim, eu sei quais são os meus gatilhos de irritação, quais são os meus fantasmas ali que eu tenho que cuidar, digamos, que eu já falei também ali no Instagram. Eu tenho uma tendência a uma preguiça um pouco maior, então se eu não me ponho em atividade constantemente, às vezes o pessoal diz, Ana, esses dias eu postei um pouco mais da minha rotina, assim, meu Deus, Ana, tu faz coisa demais. Eu falei, não, gente, eu só tô lutando contra a minha preguiça. Porque se eu esfriar o corpo, se eu parar, eu não vou fazer. E eu preciso fazer. Que, poxa, são três crianças é roupa pra caramba pra lavar, é roupa pra caramba pra passar. É armário pra arrumar, é casa, né? Não que casa que seja um showroom, mas assim, botar as coisas em ordem, porque isso também nos acalma. Uma casa bagunçada, uma casa fedida, um banheiro bagunçado, um banheiro fedido, uma pia suja, Vai tira a paz de irritando, qualquer um. tudo vai piorando. O que, digamos, é tão gostoso num ambiente de um spa? É um ambiente clean, cheiroso, fresco, arejado. E isso é o que nos acalma, além das terapias ali que a gente faz, é o próprio ambiente que é terapêutico. Então, nossa casa então também tem que ter um pouco desses aspectos, digamos, de um spa, de ser arejada, ter um cheirinho gostoso, de ter as coisas mais ou menos no seu lugar, né? É virtude de ordem, isso, colocar cada coisa no seu lugar. Porque isso também reduz um pouco a nossa ansiedade, a nossa irritabilidade. Então a gente tem que, enquanto ser humano, enquanto pessoa, principalmente enquanto mãe, saber quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos pontos que a gente sabe que tem que cuidar. Então eu sei que eu tô para entrar na TPM, o meu irascível, a minha irritação está mais ativa. Então eu já, às vezes até, agora eu não estou indo em TPM porque ainda não voltou o ciclo, né? Estamos Ainda não tem aumentando. TPM aqui em casa, ainda não tem. Mas assim, às vezes eu digo, amor, meu, eu tô mais irritadiça hoje. Assim, me deixa um pouco, para mim é o ficar quieto, para outras mulheres às vezes é de outra forma, assim, me deixa um pouco mais quietinha, assim, tenta me deixar um pouco mais, assim, sem ficar, porque eu tenho 3 crianças e 2 delas são bem pequenas, então elas ficam o tempo inteiro em cima de mim, quando eu não tô trabalhando, né? Elas estão grudadas o tempo inteiro, anexadas, assim. Então, para elas eu não posso negar, porque elas são muito pequenininhas, elas ainda não entendem direito. Agora, Sim. pro meu marido ou pro Joãozinho, eu já falo, olha, deixa a mamãe um pouco quietinha, né? Depois você vem no colo da mamãe, me dá uns minutinhos, me dá um tempo. Se a gente consegue comunicar isso com antecedência, facilita. Então, por quê? Porque eu já sei o que me tira do centro. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem que é a Sânia, eu sei o que ela precisa melhorar e também o que ela tem de bom que ela pode abusar, enfim, e exercitar também para se sentir bem realizada, né? Essa questão de autoestima muitas vezes bate na mulher porque ela deixa um pouco de executar as coisas ali que ela tem habilidade, que ela gosta, porque não dá tempo, enfim, a autoestima vai caindo, porque muito da autoestima está nesse nosso senso, nessa nossa de ver como nós somos importantes e como a gente tem uma habilidade, como a gente consegue executar alguma coisa com maestria, né? É fazer um bolo. Ah, tem gente que gosta de trabalhos manuais, crochê, ou fazer uma unha, ou fazer um cabelo, ou fazer uma maquiagem. Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua grande questão ali que você faz que você se sente orgulhosa? Descobrir isso e exercitar isso. Isso tudo é resgate de quem nós somos. E eu estando bem comigo, eu estando organizada, eu estando tranquila, eu estando ciente sobre as minhas emoções, de que eu preciso governar as minhas emoções e como adulta, eu não preciso agir pela minha irritabilidade do momento, que eu posso me antever ali, entender, não, eu não posso só querer colocar na televisão. Eu tenho uma relação bem saudável com a TV. Eu tenho um controle grande aqui da TV aqui em casa, mas os meus filhos assistem. Assistem, mas eu tenho o controle. Eu não posso. E hoje eu tô de bem humor, então assiste a TV, assiste o dia inteiro. Aí hoje eu tô de mau humor, então eu vou pegar pesado em cada regra aqui da casa. Eu não posso me governar pelas minhas emoções no momento. Eu tenho que ser estável. Qual é o meu princípio de educação, né? Que a gente fala de filhos. Qual é o meu princípio que a gente quer governar a nossa família? O que é importante? O que eu estou tentando ensinar aos meus filhos? Que brigas que eu quero comprar, né? Então, diante disso, eu sempre tenho que me comportar e decidir e ter as minhas ações baseadas nisso, não no meu humor do momento. É, O meu até humor essa, não pode ser ferramenta de educação.
essa tua fala já remete aí a que a gente ia dar continuidade, que seria o segundo tópico, né? Para colocar aí dessa Ana profissional, né? Psicóloga, e já desde 20 anos, você falou que você vai fazer? Nossa, 20 anos de. Não, 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 20 anos que eu decidi, 8 anos de formada. Ah, tá. 8 anos de formação com a sua vida de mãe, né? De dia a dia, de esposa. O que que você quer deixar de mensagem para, né, as pessoas que estão nos acompanhando assim, para buscar esse equilíbrio? Um pouquinho disso é o que você fala ali. Não ir pelas minhas emoções, né? Não ir, não dominar, não escolher. Ah, hoje eu tô. O exemplo da TV ficou perfeito, né? Hoje eu tô nervosa, ninguém assiste televisão. Hoje eu tô de bom humor, a TV tá liberada. Mas Uhum. outras dicas nesse sentido de a mulher buscar esse equilíbrio, como profissional, como mãe. Primeiro, assim, aqui a gente trouxe da psicologia, da minha profissão, porque ela é parte muito grande, muito constituinte minha, assim, como eu disse. Com 12 anos ali eu decidi que eu ia ser psicóloga e eu nunca mais pensei em outra coisa. Durante um ano ali, não, 6 meses ali, depois que o João nasceu, eu pensei em fazer uma outra faculdade. Daí meu marido falou, você tá louca? Você vai fazer que horas isso? Eu queria fazer medicina, olha só. Agora eu concordo Integral? com Você ele. é doida? Você é doida, mulher? O João, acho que o João nem tinha um ano. Mas o que que era? Eu tava em fuga. Tava num processo de fuga porque eu não estava feliz aonde eu estava trabalhando naquele momento. Eu trabalhava no CRAS. Amava, amei trabalhar no CRAS, mas assim, chegou uma hora que dava, porque não era aquilo que eu tava buscando. Eu falei, meu, eu tô fugindo, né? Aí só pedi pra trocar de secretaria, fui pra Secretaria de Saúde pra começar a fazer atendimento de psicoterapia e tudo resolveu. Nunca mais quis fazer medicina na minha vida. Era uma fuga. Ainda bem. Então, é só questão de discernimento ali, né? Meu marido ajudou a me trazer pra realidade, rapidamente ele me trouxe. Você tá maluca, mulher? Não dá, você tá louca, vai fazer que horas? Vai ser mãe que horas, né? Então, mas enfim, eu falo da psicologia porque é muito importante isso pra mim, mas enquanto mulher, enquanto pessoa, o que que te movimenta? Qual é o seu grande amor? Né, Paty, você disse que descobriu um pouco mais tarde isso, né? Mas quem tá aqui assistindo é uma abertura. Às vezes é um trabalho voluntário. Ah, Ana, eu exerço a minha profissão ou tenho o meu trabalho porque eu preciso, enfim, porque faz parte ali, porque hoje eu não vou mais mudar a minha carreira, ou mudar a minha profissão, enfim, não tem como, não quero me dedicar a isso. Mas às vezes é um trabalho voluntário, né? Às vezes é um conduzir algumas amizades, enfim, qual é aquilo, o que que te movimenta, o que que você quer, assim, se você fosse morrer hoje, assim, pelo que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, né? Ah, ok, eu quero ser uma boa mãe também, né? Mas o que mais além disso? Boa mãe, todos nós que estamos aqui queremos ser, né? Porque esse é o tema de maternidade. Mas eu, enquanto pessoa, o que que eu quero deixar? E a gente ali consegue encontrar um pouco qual que é esse elemento que eu posso me movimentar no mundo. E diante disso, saber priorizar, né? Qual é a idade dos seus filhos? Em que fase de vida que você está com eles? Em que fase de vida você está com seu marido? E elencar prioridades. Filhos pequenos exigem mais cuidados, exigem mais tempo de dedicação no sentido de que eu preciso estar amparando eles mais. Quanto maior o filho, menos amparo no sentido de eu tenho que estar lá fazendo as coisas com ele, e é mais um olhar de supervisão, enfim, né? Então, dependendo da fase de vida, você vai. Não funciona muito bem assim, mas é como se a gente fosse elencar as prioridades por porcentagem. Ah, agora eu tô com os filhos pequenos, eu preciso dar mais tempo para eles. Estou fazendo uma transição profissional agora, né, me desligando do meu vínculo ali de serviço público, porque eu preciso estar mais em casa com eles, né? Então eu tive que abrir mão de uma coisa que era muito importante, que foi um sonho durante muitos anos para mim, que é um lugar que eu amo, atender os meus pacientes do SUS também. Só que eu percebi que, embora eu ame aquilo, eu amo aquele ambiente de trabalho, eu amo aquela cidadezinha, que é uma cidade menor, não é aqui em Jaraguá, que eu trabalho, eu amo aquilo lá. Só que não cabe mais. Então, a prioridade, hoje qual é a prioridade? São os meus filhos. E como que eu posso executar a minha profissão, né, que é uma das coisas que me movimenta na minha vida pessoal, de uma forma com que eu consiga abraçar os meus filhos da forma com que eu quero, né? É partir para os atendimentos particulares. Então, por isso que eu fiz essa transição, não de carreira, porque eu continuo sendo psicóloga, mas de local de trabalho, digamos assim. Então, Já tem uma saio do paciente aí, serviço você público. viu, Ana? Ó, a Clarinha Não está vi? dizendo, ó, preciso, quero ser sua paciente.
Ó, já Ah, então tá em vamos, Clarinha. cima. Vai lá no meu perfil. Isso aí, Vai Ana. lá. Já vai lá, manda um direct depois de Manda Ana lá. para Pode mandar que eu Ana, respondo. que vai dar tudo certo. Tudo certo. Então, mas por quê? Eu tive essa percepção de que eu precisava, porque hoje é muito importante, tanto quanto a minha profissão, os meus filhos, né? Porque eu e meu marido, a gente tem um projeto de vida, tem um projeto de educação para essas crianças. E é preciso que eu esteja aqui mais tempo. Antes eu trabalhava em, né, abrindo aqui não é nenhum segredo também, boa parte das pessoas já sabe, trabalho ainda, né? Estou cumprindo meu aviso prévio lá em Massaranduba, na prefeitura de lá. Então, é deslocamento, é trânsito, é BR, é estrada ruim. Então, hoje, neste momento, embora eu ame aquela cidade, eu ame os meus pacientes de lá, até tinha uma paciente minha que tinha entrado aqui, uma querida, uma Legal. fofa. Embora eu ame tudo aquilo de lá, eu preciso elencar prioridades, e hoje a prioridade me chama para cá. Então, enquanto mães, a gente tem que, enquanto mães, enquanto mulheres, a gente tem que ter essa esperteza, essa inteligência. Qual a minha prioridade neste momento e como eu vou conseguir botar tudo isso, né? Eu não posso, se eu deixasse de ser psicóloga, né? Eu poderia ter essa, eu cheguei a cogitar nessa opção 2 anos atrás, deixar a minha carreira e ser mãe integralmente. Eu consegui pensar nisso acho que 2 dias só. Depois eu surtei. Eu falei, não, não dá, não consigo. Cheguei a pensar em todos os cenários, né? Com o meu marido, enfim, pensei muito também sozinha, porque eu sabia o quanto esse emprego ali era importante para mim, quanto eu gostava daquele local. Mas assim, a gente precisa ter em perspectiva tudo isso e começar a ver todos esses cenários. Então você dentro da tua vida, começa a ver esses cenários, né? E ajuste a tua vida. A nossa vida tem que ser flexível, igual a âncora lá, o barquinho que se mexe, né? Diante dos papéis e diante das demandas. Quem sabe um dia eu volte para o serviço público, que é uma coisa que eu amo também. Mas hoje não me cabe, né? Quando os meus filhos forem grandes, quem sabe, por que não? Né? Mas lá é outra realidade, a gente não sabe. Nesse momento é o que eu preciso. Então, saber priorizar. Qual que é a tua prioridade nesse momento? O quanto de tempo você precisa para dedicar essa prioridade? E daí os outros papéis que também são muito importantes, essenciais na sua vida, onde você consegue colocar eles, né? E lembra, né? Tanto quanto importante ser mãe, né? Para quem aqui é casada, é ser esposa também. É muito fácil a gente perder a nossa figura de ser esposa quando a gente vira mãe. E lembra, né, que um dia nossos filhos vão crescer e a gente vai ter que ter um velhinho do nosso lado, né? Brincando assim, né? Tomara que seja o nosso esposo, né? O pai dos nossos filhos, né? E a gente vai, como era só os dois, e daí gerou essas vidas lindas, maravilhosas, essas lindas almas, mas umas horas elas também vão para a vida delas e volta só o casal. Então eu preciso cultivar também. Eu sei que é cansativo, no começo é bem cansativo a gente botar tudo isso junto e ficar articulando isso. Mas é questão de jogo de cintura. Uma hora a gente consegue ajustar e entrar no movimento, num time que dá certo. E Então é mais uma preciso vez, né? focar, A ajustar. rotina contribui. Então, ter essa Sim. rotina, né? Saber. Tudo que você pode controlar, porque às vezes a gente quer controlar o mundo, mas o mundo a gente não consegue. Agora, a nossa rotina, às vezes tem imprevistos que surgem, mas isso é 10% das vezes só. Sim, 90% do tempo a gente consegue viver numa rotina. Rotina é liberdade. Tá tudo programado, eu executo, termino o dia, cumpri com o meu dever. Fiz o que eu tinha que fazer, tudo certo. Posso dormir descansada, não preciso ir levar meus problemas pro travesseiro. Ai, mas eu não paguei aquela conta, mas eu não fiz tal coisa, ai, eu não fui no mercado, ai, não sei o que no meu trabalho, eu deixei aquele relatório atrasado. Não, cumpri com a minha rotina, cabeça tranquila no travesseiro. a Kathleen falou, não, meu marido me cobra, que eu não dou muita atenção para ele. Então, Kathleen, ó, já busca aí, rascunha meios, maneiras, né, de aos poucos criar novos hábitos e dar atenção, porque não é só dar atenção ao nosso esposo, né? Nós também precisamos. E aí a gente fala Sim. uma coisa, até brinquei esses dias conversando, que muitas vezes a mulher cobra, exige, mas tem um jeitinho, um charme de fazer com que ele te ajude mais, para que aí assim, você também, né? Eu, por exemplo, eu sou atos de serviço, né? Quando a gente se Uhum. descobre, a gente sabe como um comunica, como o outro comunica, e isso também ajuda muito no relacionamento. Então ele sabe que se ele quer viver um pouquinho mais alegre, mais feliz, eu chego em casa, aquela loucinha já está lavada, a roupa já está estendida. Ou seja, se conhecer também é fundamental para conseguir que ambos, né, tenham
equilíbrio e momentos, claro, aí vem também a rede de apoio novamente, né? Ter alguém para poder dar uma saidinha para esse marido, curtir esse momento de vez em quando, né? Também é fundamental para a saúde desse relacionamento. E vamos falar com a Ana agora um pouquinho, para a gente já caminhando para o final. A gente fala, né, Ana, meu, quase uma hora, passou assim, Mas ó, e a gente não muito rápido, sentiu, né? porque é um tema gostoso, constrói demais, né? Para as mulheres que vivem ainda, né, essa culpa, justamente por lá que a gente construiu lá no iniciozinho da live. Ah, eu desenhei uma maternidade que ia ser perfeita, que tudo ia dar certo, que eu achei que eu ia fazer isso, e tudo isso ia funcionar, e de repente essa mulher se depara com uma situação totalmente contrária, onde as coisas não saem como ela imaginou e onde de repente o desafio se torna ainda maior. O que você diz para essa mulher se ajudar para conseguir voltar a buscar o eu dela? Sim. Um primeiro ponto é que se for rolar uma segunda, uma terceira, segundo, um outro bebê após esse processo de culpa, foi um pouco do que eu fiz com a Carol. Eu já tinha 2 filhos, eu pensei, eu vou me preparar pro caos total aqui em casa. Preparei, me organizei, fiz o que precisava fazer de faxina, congelei comida, sabe? Me preparei pro caos ali, para esse dia a dia, esperando que viesse o caos. Então, a gente esperar menos, ter essa expectativa muito alta, esse sarrafo muito alto, contribui, né? Eu tenho que baixar. E eu sempre digo assim, se não der esse caos, que nem acabou acontecendo com a Carol, que não deu o caos, nossa, que bom, que surpresa positiva. Porque do meu João foi o contrário. Eu idealizei aquele bebê, porque assim, eu não tinha contato com o bebê. O único bebê que eu tive contato ali foi. É porque eu sou do bebê da família, assim, eu sou uma das menorzinhas das primas, não teve bebê depois de mim, né? Eu sou caçula em casa. Foi minha cunhada e o bebezinho dela, meu afilhadinho, Francisco, um anjo. Santo anjo de Deus que não abria a boca, um queridinho, só dormia e não chorava. Um anjinho. E eu pensei, meu filho vai ser igual. Tadinho do meu João, veio com alergia, a gente não sabia, então ele chorava dia e noite. Eu entrei num desespero e numa culpa. Eu tô fazendo tudo errado, eu sou uma péssima mãe, porque eu botei o sarrafo muito lá em cima. Primeira coisa, assim, que eu sempre oriento, Paty, sobre com relação ao processo de culpa, a gente às vezes precisa fazer uma anamnese um pouco mais sincera. Porque às vezes esse processo de culpa também, Paty, ele vem como um. Eu até postei uma coisa sobre isso hoje. Como um pouco da nossa consciência acusando que talvez em alguns pontos eu poderia ajustar de uma forma um pouquinho melhor, né? Porque às vezes a gente entra no movimento do cansaço, no movimento da falta da rotina, da desorganização, e eu me sinto culpada por não estar dando conta de algumas coisas, mas como aquela culpa naquele momento, ela não é uma sabotagem, talvez a minha consciência esteja dizendo para mim, Ana, talvez se você se organizar melhor, você consegue cumprir com isso, né? Então, primeiro, fazer um processo de anamnese dessa culpa. Então, será que é algo que eu estou mesmo deixando com pontas soltas e que eu posso ajustar e que eu consigo dar conta? Ok, então eu vou tentar flexibilizar isso. Ou não, meu Deus, eu estou me culpando porque, sei lá, eu queria que meu filho fosse assim e ele é assado. Eu queria que ele fosse, falando em temperamentos, né? Eu queria que ele fosse um fleumático e o menino é um sanguíneo. Não sei lidar com isso, né? Com essa agitação e essa atividade toda, né? Então, poxa, ele não tem controle nenhum. Qual que é o meu controle? Aprender a descobrir como que aquela criancinha funciona, né? E agir da melhor forma, porque um filho é diferente do outro. Com Então, certeza. sempre fazer esse processo de anamnese dessa culpa, né? Ou, ok, eu tô me sentindo culpada porque eu não tô dando conta das coisas, mas de fato porque eu não sou super mulher e eu não vou dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Questão de prioridades. Às vezes a roupa vai ficar para trás. Às vezes vai ficar uma loucinha na pia, embora eu tente na maioria das vezes não deixar, mas às vezes vai. E ok, e daí eu sei que quando eu deixei, eu olho para isso, não, eu não fiz porque não deu tempo. Porque às vezes é preciso parar, que o mais importante naquela hora é dar colo para a criança, porque ela está pedindo, né? E criança às vezes, né, criança às vezes não, criança não pede aquilo que não precisa. Se ela está pedindo colo, é porque ela precisa naquele momento desse colo. Então eu vou parar primeiro as pessoas e depois as coisas. Esse é o nosso grau de priorização, né? E daí a gente avalia essa culpa, Paty. O segredo é avaliar a culpa ali. Porque às vezes ela pode ser um indicativo de algo que tem que ser ajustado. E às vezes não, às vezes é a nossa cabecinha querendo ser perfeita quando o mundo não é perfeito, né? Quando a Né? gente idealizou demais, assim, daí a gente começa a olhar.
Porque a gente vê os bebês do Instagram, eles não choram, eles são sempre bonitinhos, nunca tão sujo, acho que não fazem, né? A fralda não vaza, enfim, os bebês do Instagram são coisinha mais fofa. Mas não é. Até o O do bebê vizinho, chora, né? Até o do vizinho até o ali. do vizinho, né? Porque a gente só vê o cheirosinho bonitinho ali quando sai na rua, porque tá passeando, né? Mas e lá dentro de casa no dia a dia? Toda casa passa por isso. É porque também a gente não tem que ficar postando as coisas ruins para os outros verem, né? Deixa a gente sofrer nossos perrengues aqui escondidinho. Não precisa ficar botando também no palco ali para todo mundo ver a gente nos apuros, né? Não Com precisa. Quem lá certeza. fora, né, tem que estar bem. Mas assim, suavidade. Suavidade, Patrícia. Eu tinha esse problema de levar tudo muito a ferro e fogo, querer tudo muito perfeito. Quando eu descobri que as coisas, que nem tudo estavam no meu controle, e que nem tudo é no meu tempo e que as coisas não são tudo do jeito que eu quero, tudo ficou bem mais leve. Depois que eu comecei a conhecer um pouquinho sobre os temperamentos, identifiquei o temperamento do meu primeiro filho, do João, e entendi que algumas coisas que ele fazia não era que ele estava tentando me confrontar ou que ele estava passando por cima da minha ordem, é porque o tipo de temperamento dele precisa um pouco mais de repetição. Diferente da minha segunda filha, que eu já identifiquei o temperamento, e quando ela é, quebra uma regra, eu sei que já é um movimento de afronta. Então eu tenho que conduzir de uma forma diferente. Então, esse conhecimento eu acho que é bastante válido para as mães também, Paty. Não sei se você fala sobre isso, mas é algo bem legal de se falar sobre os temperamentos na educação dos filhos. Sim. Ajuda muito. Ah, Cada criança é diferente, mas ali dá um bom norte. Dá um eu bom também norte. tenho um sanguíneo. Também tenho sanguíneo. Eu tenho um sanguíneo, uma colérica, e eu acho que a Carol, assim, tem uns comportamentinhos já bem parecidos com os do João de sanguíneo. O Então, vamos ver. Vicente ainda eu tô meio na dúvida. Entre Tá em dúvida? fleumático, ainda não tô muito. Mas vamos Meus lá, sonhos de consumo são temáticos. quando ele se expressar um pouquinho melhor, daí fica mais tranquilo. Sucesso. Então, tá bom. Alguém mais quer mandar mensagem aqui para Ana? Ana, você é a primeira profissional que me fez sentir leve. Parece que eu estou em uma consulta. Que maravilha! Olha só, O que nosso legal. Obrigada coração, pelo elogio. né, se enche de alegria, né, Ana? Muito. É bom ouvir isso, muito bom. Então já sabe, Clarinha, é Ana Clara, acho o nome dela. Vai lá depois que a gente terminar a live, já manda um oi lá para Ana e vocês conversam, negociam. Quem sabe aí ela te atende com muito carinho e com certeza é bom, como a gente colocou, né? Eu falo pela minha experiência, então a gente sempre tem muito mais autoridade para falar daquilo que a gente já viveu. Foi maravilhoso esses meus praticamente 3 anos, né? Porque a pandemia também foi uma escolha, né? As pessoas ou adoeceram mais ou buscaram realmente algo que a sustentasse. Para quem conhece um pouquinho da minha história, e hoje, taran, logo é a hora do presente, vou sortear meus 2 livros, fresquinho aí, vai fazer um mês que eu lancei na plataforma, meu segundo livro, Sim, Vencendo o Impossível. Em julho, provavelmente, eu vou conseguir ter ele nas mãos, né, no meio físico, já está aí na gráfica, para fazer o evento presencial. Então, desde já que não temos mais perguntas, vamos agradecendo aqui todos esses comentários maravilhosos, a participação da Ana. Ana, estão pedindo mais uma vez, tem lá salvo e tudo, mas eles querem falar mais de sexualidade, né, da educação infantil, porque realmente é um tema que preocupa muitas mães. Então, assim, a gente pode pensar daqui um tempo, um mês, talvez, para a gente trazer esse tema de novo. A gente já tem até com a Ana, né? Foi muito interessante, vários comentários positivos também, porque muitas mães têm ainda, né, aquele tabu. Ah, mas falar de sexo com meu filho, mas como que eu vou falar? Né? E a gente trouxe ali uma abordagem bem bacana. A Ana construiu isso junto comigo de uma forma bem, claro que sempre lembrando, né, aquilo que você traz de valor, não vai ser talvez diferente do meu, mas a importância dessa criança, né, saber o quanto o corpo dela é valioso e o quanto ela precisa zelar por ele, e o quanto antes, melhor, né, Ana? Mas é um tema que a sim. gente pode preparar de novo com muito carinho, claro, se a Ana Acho que esse aceitar, né? tema, com certeza, Paty, esse tema acho que nunca sai de necessidade de fala, né? É Exato. sempre um tema áspero para a gente falar e pouco se fala. Pouco se fala. Então, tá bom. Mas, mais uma vez, meu muito obrigada.
Obrigada a todas vocês aí que acompanharam segunda, terça, quarta, quinta. Quem não acompanhou, confere no feed, porque vale a pena. Assim como a Ana trouxe hoje, muita experiência gostosa, muita. Porque de toda experiência a gente tira um pouco que é para nós, né? Como a Clarinha colocou ali. Parecia que muita coisa estava sendo para ela, tocada para ela. Então deixou ela mais leve. Que bom. Então, que você possa carregar, não só de hoje, aí, dessa semana toda, um monte, um leque de anotações para você despertar, para você ver de fato como é importante buscar o autoconhecimento e quanto a prioridade deve ser você. Porque você estando bem, né, você vai conseguir cuidar do outro bem. E aí eu trouxe uma frase que encerra muito bem essa nossa live, né? Nossos filhos não precisam de uma mãe impecável e perfeita. Nossos filhos precisam de uma mãe real. E nós somos reais. É uma coisa que é muito importante, Ana, que a gente deve até frisar, é a gente saber dizer para os nossos filhos que nós também erramos. Filho, a mamãe errou, desculpa, né? Saber eles reconhecer, porque eles também vão conseguir construir quando eles errarem de uma forma melhor. Com certeza. Admitir a culpa, né? Exatamente. Amei todas as lives e olha que ainda não sou mãe. Foi tudo muito válido. Que bom, né? Vai sempre carregar uma bagagem já. Então vamos lá. Bora pro sorteio. Todo mundo mandou o nome. Aqui, Paty, eu nem sei como eu sair daqui, Paty. Desculpa. Oi? Queria te deixar sozinha aqui, porque agora é o teu momento. E eu não sei sair da live. Deixa eu só fazer um print, então. Escreve no teu feed essa frase, por favor. Pode deixar, Kathleen. Eu coloco na legenda da live. Vamos fazer um print, então, Ana, pra você brincar lá com a... Cadê a sua princesa? Mostra ela aí pra nós. Tá aqui uma sonâmbula. Ela veio sonâmbula, que ela tava dormindo, cara, os olhos fechados. Beijo. Deus abençoe vocês. Fazer uma selfie aqui. Beijo, gratidão. Até a próxima. Muito obrigada, Paty. Obrigadão pelo convite, tá? Só deixar no X. Vou sortear 2 e-books, tá? E uma pessoa vai ganhar os meus 2 livros no digital, como eu postei antes da live lá nos stories, ok? E aí, ai, Paty, eu não ganhei, mas eu quero. Conversa comigo no direct que eu faço um desconto bem especial para você que quer conhecer a minha história. Essa aqui é a primeira, já mostrei em outras lives, na live de lançamento. E o meu segundo livro só está na plataforma da Wiclap, mas também fala comigo que eu vou lá, dou um descontinho e libero no link a versão colorida ou preta e branca para você que quiser adquirir, ok? Jaraguaense, né, ou da região aqui, depois em julho vai ter a oportunidade de estar comigo em um evento Yara ou Lara na live, acho que essa não era de hoje. Deixa eu pegar uma porque esse nome eu não lembro. Obrigada, Clarinha. É uma gentileza minha. Toda semana eu vou retomar o meu Amar e Conectar. Ele acontece às quarta-feiras, 21 horas, com temas, com mais abordagem, com técnicas, muita coisa aí do que eu preparo, né, no meu treinamento para vocês. E se vocês ainda não me seguem lá no YouTube, também tem muito conteúdo daquilo que eu já passei. Patrícia Souza, ela tá aí, ó. Acabei de ver ela batendo palminha. Patrícia Souza Santos, né? Depois vai lá no meu direct, ó, manda um e-mail lá para eu mandar. Minha, que delícia! Que bom, Bruna! Ontem a Bruna faturou o e-book, hoje a sobrinha. Muito bom! Um grande abraço. A Charlene Viane, tá, gente? A Kathleen Daiane, super, super merecedora. Kathleen, você tá aí ainda? Quero ganhar, já ganhou, Kathleen, parabéns. Minha Suiane tá aí? Senão eu vou sortear outro e-book. Suiane acho que não tá, né? Então vamos para mais uma ganhadora. Kathleen faturou aí os 2 livros, A Marca do Renascimento e Vencendo o Impossível. Se gostar, olha, a Suiane tá aí. Cadê o papel da Suiane agora? Tô na mão, né? Suiane Souza.
Estou. Parabéns. Então, encerramos essa semana maravilhosa demais. Gratidão que vocês possam continuar aí me apoiando nesse meu projeto que é tão importante e que eu quero sim muito contribuir com todas as mães. Vem lançar o livro aqui em Fortaleza. Quem sabe, não lançar, né? Mas quem sabe? E Deus é tão grande que eu vá para Fortaleza fazer palestra para todas as mamães aí. Com certeza é o meu projeto, é chegar muito longe, transbordando para muitas mães, para educadores, para a gente transformar, melhorar muito mais essa educação infantil. Grande beijo no meu coração. Comentem na live, comentem de novo. Quem não ganhou o livro, amanhã eu tô pensando em sortear mais o meu segundo livro, mais um do meu segundo livro no modo digital. Se você gostar, você fala comigo que a gente faz um grande desconto para você adquirir ele no método físico. E quem quiser, pede o link lá para mim no direct, tem o link também na minha bio, tem meu Linktree para conhecer mais da minha história. Muita gratidão, excelente sexta-feira, restinho de sexta, um abençoado final de semana e até a próxima. Espero vocês, já vou pensar no tema da próxima quarta-feira para a gente conversar muito mais e aprender sempre mais. Deus abençoe vocês, obrigado, beijos, tchau, tchau.